Um dia dedicado à mentira, ou pelo menos é o que diz a tradição. Para a maioria das pessoas, essa prática é uma aliada para fugir de algumas situações e já faz parte da rotina. Prefiro falar a verdade, mas às vezes fica impossível de não comentar alguma coisa, né? Fazer o bem bolado. Um pouco, preciso. Muitas das vezes tem que ter a mentira no meio, né? A brincadeira surgiu lá na França no século XVI. Aqui no Brasil, Minas Gerais difundiu a data quando espalhou a notícia falsa sobre a morte de Dom Pedro. Enfim, são várias histórias que justificam a tradição. Afinal, quem nunca contou uma dessas mentirinhas no dia 1º de abril? Mas há quem não goste dessa brincadeira de mau gosto e evita mentir ou omitir qualquer informação. Não, eu falo sempre a verdade. Esse não é o caso da Ilmara. Mal tinha começado o dia e ela já estava pensando na mentira que iria pregar no marido. Não, de vez em quando. De vez em quando dá para dar uma mentirinha, mas não é toda a vida não. Tem que falar a verdade. Hoje a senhora já mentiu para alguém? Hoje ainda não. Ainda vou procurar uma aí para me dar uma mentira. Em muitos casos, deve-se ter cuidado ao inventar ou incrementar histórias e fatos para não prejudicar alguém, como acontece com as tão popularizadas fake news. É bem comum a gente visualizar que 1º de abril, além de marcar o início do mês, marca também esse dia, né, considerado o dia da mentira, onde a gente encontra algumas ressalvas. Que ressalvas seriam essas, né? Então, quando a gente fala de mentira, a gente está falando de um comportamento prejudicial que gera danos tanto para si quanto para outras pessoas. Então, muitas vezes um comportamento que pode ser por brincadeira, que pode ser muitas vezes para fazer uma graça em meio ao público social, pode também repercutir negativamente e trazer prejuízos, tanto para quem fala, quanto para quem também está do outro lado. Então, é bem importante a gente avaliar até que ponto esse comportamento também nos traz alguns alertas. Então, qual a necessidade de, muitas vezes, mascarar a realidade que você vive? Qual a necessidade de, muitas vezes, trazer uma vivência que não condiz com aquele fato? Então, dentro desses questionamentos, a gente vai encontrando respostas que vão, muitas vezes, norteando o que há por trás dessa ação. Por que essa pessoa tem essa tendência de falar coisas que não condizem com a realidade? Quando a brincadeira passa a ser um costume rotineiro, o alerta de perigo acende, já que você pode estar incluso na parcela de pessoas com mitomania. A mitomania ela é caracterizada principalmente pelo ato de mentir compulsivamente e muitas vezes sem razão nenhuma, sem motivo aparente nenhum. Então a pessoa ela se adapta àquele contexto, né, a esse tipo de verbalização e passa a aderir como se aquela realidade fosse a sua realidade de vida. Então normalmente o mitomaníaco ele vive dentro de um contexto de uma fuga da realidade, de uma distorção daquela realidade na qual ele realmente está inserido, muitas vezes acompanhado de exageros, acompanhado de comportamentos que buscam se beneficiar de alguma maneira ou de buscar aprovações. Então, é muito comum quando a gente acompanha, normalmente, alguém que tem essa característica de perceber que, normalmente, existem muitas fragilidades emocionais por trás. Então, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que tem um complexo de inferioridade, que não aceita a realidade que tem e aí por esse motivo acaba criando realidades paralelas para ser aceito, para se sentir um pouco melhor. E aí começa com uma mentira pequena, começa com um comportamento bem mais sutil e vai se tornando algo muito complexo e crônico. Então, normalmente, né, o mitomaníaco ele acaba se tornando aquele que a gente chama de mentiroso crônico. Porém, nós temos, sim, hoje, né, tratamento, então é muito importante a própria psicoterapia como uma forma de você entender o que tem por trás, como a gente já falou anteriormente, o que tem por trás dessa ação de mentir, o porquê da necessidade de ter que mascarar a sua própria realidade. E aí, com isso, dentro de um processo terapêutico, é possível a gente ir compreendendo quais crenças norteiam a vida desta pessoa, para que a gente possa ir trabalhando também com a desconstrução disso, dando novas formas de pensar, favorecendo a própria aceitação própria, trazendo um contexto de uma identidade, onde essa pessoa possa encarar a sua identidade real e não viver à base de uma mentira, que com certeza mais na frente vai trazer consequências terríveis, tanto para o lado social, para o lado do trabalho, para o lado afetivo, porque a mentira ela sempre nos leva a consequências negativas no final, não tem para onde correr. Sempre há uma exceção, e mesmo o Ítalo não suportando mentiras, hoje vale a distração. Não, aí quando chega nesse ponto a gente é maleável, a gente pega e fala,
Rapaz, fulano de tal tá entregando peixe na casa de fulano de tal. Todo mundo mora para casa do seu Luiz hoje, que hoje vocês vão lá comer peixe, vambora. Então a gente faz isso. Nesse dia, né, de desconcentração, então natural, só esse dia. Nos outros dias eu falo sempre a verdade.